eu vou tentar desenvolver as conexões possíveis entre a questão do sofrimento no trabalho, a partir da abordagem da psicodinâmica do trabalho e o direito, né? Penso que o projeto do direito para a questão do sofrimento no trabalho, ele implica em se levar a sério a afirmação jurídica de que a dignidade humana é o fundamento que justifica toda a ordem jurídica. A doutora Marlene falou disso há pouco. Naturalmente que, quando dizemos que o direito tem por fundamento a dignidade humana, isso não significa que é isso que se verifica na realidade. Isso é da característica das normas jurídicas, né? Se eu pegar o tijolo, jogar o tijolo para cima e ele não cair, está revogada a lei da gravidade. Diferentemente dessas leis da física, as normas jurídicas têm por sua natureza a possibilidade de decepção da expectativa, ou seja, a possibilidade de descumprimento. Uma norma não é inválida pelo fato dela não ser cumprida. Pelo contrário, ela cria um campo de luta, um campo de espaço de luta pela sua realização, porque normas jurídicas são manifestações da luta social também, né? E levar a sério a dignidade humana, a afirmação jurídica de que a dignidade humana é o fundamento de todo o direito, na minha leitura, ela implica, entre outras coisas, na necessidade de se estender as fronteiras dos diálogos da disciplina jurídica, sobretudo para além das suas fronteiras e, sobretudo, para a questão da antropologia do sujeito. É preciso levar a sério a antropologia do sujeito, afinal de contas, para se entender o que é de fato relevante, o que é essencialmente relevante para essa pessoa cuja dignidade se pretende tutelar pelo direito. Veja, tenhamos em mente a seriedade dessa afirmação em relação à dignidade, no sentido de que não são as mediações, por mais importantes que sejam, por exemplo, as nossas instituições, como o mercado, como o próprio direito, como as nossas organizações, que devem se servir da pessoa humana, mas o contrário, essas mediações estão a serviço da pessoa humana. O próprio direito só faz sentido na medida que se torna uma mediação para a pessoa humana. Ou seja, o critério de verdade não está nas instituições, não está no direito, não está no mercado, não está nos valores mesmo, mas está na própria realidade concreta das pessoas humanas. E isso é algo que é da maior relevância. Evidentemente que nosso cotidiano desmente isso. Evidentemente que, por exemplo, embora esteja na Declaração de Filadélfia de 1944 da OIT de que o trabalho não é uma mercadoria, o que nós enxergamos na realidade é o trabalho sendo tratado como mercadoria. Então, mas de toda forma, o que se trata é de construir, a partir da realidade do sujeito humano, critérios normativos de atuação do direito. Eu lembro de uma conferência do Theodor Adorno, dos anos 60, sobre a atualidade da filosofia, em que ele dizia que para a filosofia, depois da virada pós-metafísica, não cabia mais outra coisa senão se aprofundar nos diálogos com as diferentes ciências, onde se dava o estabelecimento de debates sobre questões concretas. De alguma maneira, certa análoga, a partir da afirmação da dignidade humana, não resta outra alternativa ao direito senão aprofundar o diálogo com as ciências do sujeito, com as ciências da pessoa cuja dignidade se pretende tutelar pelo direito. Então, daí esse esforço de pensar como construir critérios normativos de tutela da dignidade no que se refere à questão do sujeito no trabalho. E aqui, claro, a gente precisa ter uma clareza de que há muitos sujeitos dos quais podemos falar, né? O sujeito do inconsciente, o sujeito da psicanálise, não é o mesmo sujeito das relações psicossociais, embora aí há todo um campo de
interações. Me parece que não se trata de estabelecer uma dicotomia entre o sujeito do inconsciente e o sujeito social, mas mediações que desenvolvem essas relações da mesma forma que o sujeito da ação, o sujeito moral, não é o mesmo de nenhum desses dois sujeitos, como também não é o mesmo sujeito de direito, o sujeito responsável, racional, imputável, né? Mas, ao mesmo tempo que o sujeito do direito ele tem a sua especificidade, ele deve guardar relação com essas mediações que o antecedem. E nessas mediações que antecedem o sujeito de direito está o próprio sujeito natural. Se não é como esforço de tutela da dignidade da pessoa natural, não me refiro aqui ao natural como vida nua, me refiro ao natural como pessoa concreta, né? A dignidade não faz sentido. E isso tem toda a importância, evidentemente, na sociedade que a gente vive, na sociedade do capital, em que o grande conflito que nos caracteriza é o conflito entre o capital, que não são os capitalistas, o capital não são os donos, exatamente os donos dos meios de produção, mas capital como totalidade social que nós vivemos, e esse grande conflito entre o capital e os corpos humanos. Nós vivemos uma guerra sobre os corpos, uma guerra que cuida de disciplinar os corpos, normalizá-los, adaptá-los segundo as necessidades do capital. Esse é o conflito que estrutura as nossas relações sociais. O capital produz valor subsumindo o trabalho vivo, que nada mais é do que a corporalidade humana criadora. E aí a gente precisa entender que o sofrimento, sim, vem da compulsão para o trabalho pelo aguilhão da fome. Isso, Marx descreveu a separação dos produtores dos meios de produção como um mecanismo fundamental de compulsão das pessoas para o mercado de trabalho. E esse aguilhão da fome, evidentemente, é presente e algo muito importante, é fonte de sofrimento. Mas o que cada vez mais se percebe é que só isso não basta para mobilizar os trabalhadores para a produção com o grau de intensidade, de qualidade, de empenho que a produção moderna exige. É preciso necessariamente implicar os trabalhadores. Para isso não basta o salário, isso o Weber já mostrou. É preciso construir uma subjetividade trabalhadora que se interesse pelo salário. Por exemplo, as primeiras experiências na Inglaterra de aumentar a produtividade com o aumento de salário, o que elas geraram? Redução da produtividade. Claro, a pessoa tinha o seu salário e o seu trabalho. No momento que dobrar o salário dele, ele trabalha a metade. Isso é natural. Não há nada de natural na perspectiva de que quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar e por isso vou ter que querer trabalhar cada vez mais. É preciso construir uma subjetividade trabalhadora, que envolve aí processos extremamente complexos de negociação em que estão envolvidos sempre os sujeitos. Mas vejam, sujeitos que são integrados em processos de dominação, mas que nunca são inteiramente dominados, nunca são inteiramente subsumidos nesse processo de produção de valor do capital. E é isso que o próprio trabalho nos prova. Quando a gente pensa o trabalho, o trabalhar do ponto de vista da psicodinâmica do trabalho, se entende que trabalhar é implicar o seu corpo, a sua corporalidade, e aí não há como separar a mente, corpo, o trabalho físico de trabalho mental, é a corporalidade como um todo que está inserida aí, para enfrentar a resistência do real e suplantar o que a gente chama de deficiência intrínseca da prescrição. O trabalhador precisa saber mais do trabalho do que o patrão, porque ele precisa dar conta de tudo aquilo que o patrão, ou que a organização do trabalho, não conseguiu prever, todos os imprevistos, e mais, muitas vezes constantemente ela precisa descumprir aquilo que foi ordenado para poder fazer bem feito. Veja, mas para isso é preciso enfrentar o real. O real resiste. O que é o real? O real são as dimensões sobre as quais nós trabalhamos. Trabalhar é sim trabalhar sobre os materiais, sobre as coisas do mundo,
né, sobre o computador, o raio do Windows que trava toda hora, é trabalhar a matéria que não cede, o martelo que não funciona, o PJE que não funciona, né? Trabalhar também é sempre trabalhar com o outro, é preciso se fazer compreender, é preciso conquistar a cooperação do outro, é preciso ser bem entendido, ser aceito, ser bem avaliado pelo outro. O trabalho envolve sempre essa dimensão intersubjetiva e, sobretudo, nós também trabalhamos sobre nós mesmos, né? Trabalha-se também sobre si, né? Em todas essas dimensões o real resiste. O outro não me compreende, o outro me sacaneia, e eu também, às vezes, me sacaneio. Ou às vezes eu tenho que lutar porque estou tentando fazer o trabalho, mas a minha cabeça voa para um outro lado, eu tenho que puxá-la de volta, eu tenho daquela vontade de preguiça, era melhor não estar aqui, dá medo, etc. A gente sonha com o trabalho, não é à toa que o Freud chama isso de trabalho do sonho, né? E trabalha-se também sobre si. Em todas essas dimensões, o trabalho, a nossa intenção, o nosso esforço de domínio se frustra, falha. Trabalhar é fracassar constantemente diante esse desafio de enfrentar o real do trabalho, né? Isso nos traz a dimensão afetiva do trabalho. É pela afetividade dessa relação com a impotência, com a frustração, que se acede ao real do trabalho. Então, a nossa relação com o trabalho é sempre por meio do sofrimento, né? Esse pode falar um sofrimento primário que é inerente a toda a relação de trabalho. Não tenhamos aqui, nesse momento uma noção negativa do que seja o sofrimento. O sofrimento em si não é nada negativo. O sofrimento é inerente à relação do sujeito com o trabalho. Diferentemente dos deuses monoteístas, por exemplo, os deuses gregos têm o pathos, né? Eles sofrem, eles odeiam, eles se vingam, né? Da mesma forma, então, essa racionalidade do pathos, a racionalidade pática aqui, também está presente do trabalho. O trabalho não é só racionalidade instrumental, trabalho é também racionalidade moral, né, racionalidade prática, e o trabalho também é essa racionalidade pática do sujeito que padece, né? E diante disso, o sujeito se vê precisando se superar, né? O sofrimento é também uma oportunidade. É uma oportunidade do sujeito se superar, crescer, desenvolver novas capacidades, novas habilidades, desenvolver a sua corporalidade, né? Isso a gente faz o tempo todo, a gente se empenha, o esforço de conseguir suplantar o real. Por exemplo, não sei, o juiz do trabalho deve sofrer muito com o seu trabalho, porque fala do trabalho uma coisa impressionante. Vai numa rodinha de juiz, está falando de direito e está falando de trabalho o tempo todo. Eu sempre me pergunto assim, como serão as reuniões dos proctologistas, mas isso é uma outra coisa. Eu espero que eles não sofram no seu trabalho, porque quem sofre no trabalho acaba falando, sonha com o trabalho. Isso, quer dizer, é preciso buscar acordos, negociação do nosso corpo com o trabalho, né? Quando se consegue suplantar a resistência do real, desenvolver novos registros de sensibilidade, construir novas habilidades, o sofrimento se torna prazer. Não é o prazer, isso do ponto de vista da psicanálise, o mesmo prazer da realização do desejo. É um prazer que vem por meio de um primeiro mecanismo de sublimação na expressão da psicanálise, que é esse do desenvolvimento da inteligência, da habilidade corporal, da sensibilidade. Então, nós temos uma primeira dimensão do prazer por meio da sublimação do trabalho pelo desenvolvimento corporal, né? O trabalho, então, ele não pode só gerar o pior. A gente sabe que o trabalho pode gerar o pior, mas o trabalho pode sim gerar o melhor. Mas o que eu quero dizer vai além disso. O trabalho não só pode gerar o melhor, mas o trabalho é condição de possibilidade para esse melhor.
O trabalho é condição de possibilidade do desenvolvimento da personalidade da grande maioria das pessoas que vivem do trabalho. Eu gosto muito da expressão do Ricardo Antunes, que diz que não é possível uma vida cheia de sentidos fora do trabalho sem uma vida cheia de sentidos dentro do trabalho. Sobretudo, o trabalho é um ambiente do aprendizado político. A tese da centralidade política do trabalho do de Jure é no sentido de que a desconstrução do espaço público não é ela que vem afetando as relações de trabalho, sobretudo, mas ao contrário. É no interior das relações de trabalho que se está produzindo uma subjetividade cínica que implica no abandono, da desconstrução do sentido da ação pública. Né? E aí, diferentemente da Hannah Arendt, não há como pensar aquelas separações entre labor, work e ação, porque essas dimensões estão todas implicadas na relação de trabalho ordinário, propriamente dito. Né? Então, o que essas coisas nos trazem do ponto de vista do direito? Do ponto de vista do direito, se a gente afirma que há uma centralidade antropológica do trabalho para o sujeito, do ponto de vista de um discurso dos direitos fundamentais, ou seja, daqueles direitos que são mais estruturantes das necessidades da pessoa humana cuja dignidade se trata de tutelar pelo direito, então há que corresponder a isso uma centralidade jurídica do trabalho. E aí, bom, essas coisas que envolvem a relação do sujeito com o trabalho, que do ponto de vista do direito do trabalho passavam despercebidas, passam a ser juridicamente relevantes. Veja, se a gente perceber, o direito do trabalho que nós conhecemos, ele é fruto de uma grande conquista social, que foi a percepção de que o trabalho não é só relação de trabalho concreta. O trabalho é, sobretudo, uma relação social de dominação. Foi essa conquista, essa percepção que nos permitiu fazer a grande crítica do trabalho como processo de dominação. Né? E o direito do trabalho do século XX é fruto dessa conquista. Só que o direito do trabalho do século XX, por isso, ele vai se concentrar nas condições da relação salarial, ou seja, nas condições de compra e venda da força de trabalho. Sem achar que isso por si é uma coisa ruim, o que acontece é que essa passagem, que do ponto de vista da organização sindical também significou a passagem de sindicatos de ofício, em que o que interessava para o sindicato é a própria profissão em si, a relação concreta de trabalho, para sindicatos de massa, em que o que interessa são essas condições da relação salarial de compra e venda da força de trabalho. O que aconteceu é que nessa passagem o direito do trabalho abandonou o trabalho em sentido concreto. Ou seja, se a gente olha as leis da CLT, ou mesmo se a gente lê uma convenção coletiva do trabalho inteirinha, a gente faz pouquíssima ideia do que aquelas pessoas fazem. O trabalho não está presente, o trabalho em sentido concreto não está presente. Agora, o que as pessoas chegam em casa conversando? As pessoas chegam em casa falando do trabalho, independentemente do salário. Isso traz, então, a necessidade de que os elementos que estão na relação concreta de trabalho e que são essenciais para o desenvolvimento da personalidade, para a conquista da saúde, que também são direitos fundamentais, para a construção de vínculos de solidariedade, para o aprendizado político, etc., são elementos que tocam a noção de um direito fundamental, que é isso que eu chamo de um direito fundamental ao trabalho. Esse direito envolve, entre outras coisas, as condições para o reconhecimento. Isso foi já mencionado pelo Elver, e eu queria só tocar alguma coisinha disso. A segunda forma de sublimação, que fala o de Jure, vem pelo reconhecimento. Por que a gente se mobiliza, por que a gente se esfalfela para o trabalho, briga com o namorado, fica até tarde da noite e corre risco, se expõe? Por que a gente faz isso? Não é porque a gente é bonzinho. O sujeito nunca é muito bonzinho. Né? A gente faz isso em troca, em busca de uma gratificação, de uma retribuição, que a principal delas vem pelo meio do reconhecimento, sobretudo o reconhecimento simbólico, né? Que se dá pelo olhar do outro. Nós dependemos do olhar do outro para construir a nossa identidade. Né? E aí tem uma questão fundamental, que é a questão da avaliação do trabalho, que é um dos principais elementos da organização do trabalho. Avaliar o trabalho é algo essencial. No entanto,
O que os mecanismos de avaliação do trabalho hoje estão fazendo é mais ou menos como a história da carteira do bêbado, né? Diz que o bêbado estava debaixo do poste procurando a sua carteira e passa um sujeito, opa, o que houve e tal? Não, perdi minha carteira e tal. E ficam lá uma meia hora procurando a carteira do bêbado e não acham, mas escuta, você perdeu aqui a sua carteira? Não, eu perdi lá dentro no bar. E por que você está procurando a carteira aqui? Porque aqui é o único lugar que tem luz, lá dentro está tudo fechado e escuro já. A avaliação do trabalho, o que ela faz hoje é isso. Ela diz, é indispensável avaliar o trabalho, nós não podemos deixar de avaliar o trabalho. Mas ela faz a avaliação do trabalho de um jeito que não avalia o trabalho. Como é que avalia o trabalho? Não sei. É muito difícil avaliar o trabalho. Por quê? Porque a avaliação do trabalho, ela só é possível como avaliação qualitativa do trabalho, como julgamento qualitativo do trabalho. E para isso nós precisamos construir relações dentro da organização do trabalho que permitam processos intersubjetivos de reconhecimento e de avaliação qualitativa do trabalho pelo outro. Não é possível medir objetivamente o trabalho. O que acontece com os mecanismos de gestão, alguns deles que o Elvio falou, imagino que o Eluane vai aprofundar isso, eu vou tocar adiante em função do dirigente perverso que eu tenho aqui do meu lado, é destruir as condições para que possa haver avaliação do trabalho. E aí é um binômio essencial, que é o binômio contribuição-reconhecimento. Para que eu seja reconhecido, é preciso que eu tenha a possibilidade de uma contribuição, né? As condições para que haja a contribuição do trabalhador e o reconhecimento são condições essenciais, mediações essenciais para o sujeito no trabalho que devem corresponder ao conteúdo de um direito fundamental. Na minha leitura, isso corresponde ao conteúdo do direito fundamental ao trabalho, que é um direito fundamental multidimensional, que envolve uma série de, na sua própria tradição, ele envolve uma série de dimensões, que haja trabalho, pleno emprego, igualdade de condições na concorrência do trabalho, proteção em face da despedida, um padrão jurídico básico de proteção do trabalho, várias outras dimensões, mas a dimensão que havia sido esquecida foi justamente a dimensão do direito fundamental ao conteúdo do próprio trabalho. Veja, nós pensamos que quem trabalha, ao trabalhar, está nesse ato pagando uma obrigação que deve ao empregador. Ok, isso em alguma maneira está correto. O empregador pagou pelo trabalho e é credor de trabalho. O trabalhador, por sua vez, é credor de quê? De salário. Salário, fundo de garantia, vale transportes, contraprestações pelo trabalho. Nós esquecemos que aquele que trabalha tem no seu trabalhar não só o pagar de uma obrigação, mas ao mesmo tempo o exercício de um direito fundamental. O exercício desse direito fundamental que corresponde justamente ao núcleo do direito fundamental ao trabalho, como mediação essencial para um sujeito cuja dignidade se pretende proteger. Esse direito fundamental, ele inclui um direito que envolve a atividade do trabalho e a organização do trabalho. E ele não é só um direito negativo, ou seja, de coisas que não deve ter uma organização do trabalho, mas ele também envolve obrigações positivas, coisas que necessariamente deve haver na organização do trabalho para que o trabalho possa corresponder a essa mediação para o sujeito. Entre outras coisas, as condições de contribuição e reconhecimento, de sublimação, entre outras coisas, mecanismos procedimentais de deliberação, entre outras coisas, confiança, transparência nas relações de trabalho para que essas coisas possam acontecer. Evidentemente que poucas situações de trabalho correspondem a esse descritivo. Como essencialmente, raríssimas vezes a nossa realidade corresponde àquilo que determina os direitos fundamentais dos direitos humanos. Mas isso não retira a força normativa desses princípios jurídicos em nome dos quais a gente deve lutar. Agora, o vínculo entre o direito fundamental ao trabalho, nessa dimensão de um direito ao conteúdo do próprio trabalho, que envolve a atividade e a organização do trabalho, com o direito ao meio ambiente. Faço isso aqui na presença do Dr. João Humberto Cesário, com muito orgulho. O conceito de A Constituição consagrou um conceito específico de meio ambiente do trabalho.
Vejam, para que faça sentido a existência de um conceito específico de meio ambiente do trabalho na Constituição, esse meio ambiente do trabalho precisa ser mais do que simplesmente as condições físicas, químicas e biológicas que estão lá na lei do meio ambiente. Porque senão não precisava ser do trabalho, porque afinal de contas ninguém seria louco de imaginar que só porque passou para dentro da catraca deixou de ser meio ambiente. O elemento essencial do meio ambiente do trabalho é justamente o meio ambiente organizacional. Se nós pensarmos o meio ambiente como o lugar onde as pessoas, o meio que é condição de possibilidade da vida das pessoas, o meio que é condição de possibilidade da vida das pessoas que trabalham é a organização do trabalho. Portanto, só faz sentido falar de meio ambiente do trabalho se nós incluirmos aí o conceito de meio ambiente organizacional, que envolve todos os elementos da organização do trabalho. Agora vejam só, na medida em que a gente diz que isso é meio ambiente, que a organização do trabalho é meio ambiente, isso implica trazer para dentro do direito ambiental e dos mecanismos de tutela ambiental a partir do princípio poluidor-pagador, imagino que o João Humberto tenha falado isso hoje de manhã, toda a tutela relativa à organização do trabalho. Veja, tem uma coisa fundamental aí. A gente nunca sabe qual é a reação que o sujeito vai ter, que a corporalidade da pessoa vai ter, em relação àquilo que acontece no ambiente de trabalho. A reação do sujeito é sempre singular. Vejam, quando a gente... Isso é natural, isso diz respeito às relações de risco. Imagino que os riscos de contrair câncer dos fumantes seja inferior a 50%. É altíssimo esse risco. Mas a maioria não adoece. A maioria não adoece. Veja, um risco altíssimo é um risco de 20%. Ou seja, e os outros 80%? Nunca se consegue prever qual vai ser a reação da corporalidade das pessoas. Ou seja, a relação de causalidade que ocorre aí não pode ser pensada do ponto de vista da causalidade mecânica. Há sempre uma mediação da corporalidade que reage. Inclusive, reage se protegendo com coisas que às vezes são elas que produzem os danos. Quando, por exemplo, as estratégias de defesa se transformam em ideologias defensivas, por exemplo, estudada pelo Dejur, e produzem os processos de banalização da violência nas relações de trabalho. O corpo sempre reage como sujeito, não é como uma barra que você aplica tantos joules e em um determinado momento ela quebra. Então vejam, se é assim, não adianta muito a gente ficar jogando o foco, jogando a luz em cima do corpo das pessoas. Fazer ginástica laboral. Ginástica laboral é bacana, é bom, mas o problema está no foco. Tem que deslocar esse foco para onde a gente de fato pode mexer, que é nos riscos, que é segundo os princípios de precaução e de prevenção, é atuar em cima dos riscos. E atuar em cima dos riscos do ambiente de trabalho significa transformar a organização do trabalho. Agora, se nós levamos isso até aí, o que nós compreendemos? Nós compreendemos que a organização do trabalho, por si, ela é um bem. Opa! A organização do trabalho por si é um bem a ser tutelado. É claro que a organização do trabalho é uma mediação para coisas que acontecem no corpo das pessoas. Mas vejam, o dano ambiental pela poluição da organização do trabalho acontece quando se adotam estratégias de gestão que elevam os riscos que sempre existem, mas que elevam os riscos para além do necessário, para além do possível. Sempre que eu elevo os riscos da organização do trabalho de produzir adoecimentos nas pessoas que trabalham, eu estou poluindo a organização do trabalho. Ao fazer isso, vejam, estou danificando um bem. Vejam se vocês conseguem entender do ponto de vista jurídico a relevância disso. Quer dizer, eu tenho aí algo que vai me juntar à função preventiva da responsabilidade civil. Por quê? Eu tenho um dano a ser ressarcido via responsabilidade civil, com a tutela inibitória, da qual falaram o João Humberto e o Marinoni hoje pela manhã, de prevenção do ilícito. Se trata, ao mesmo tempo, de remover um ilícito atual, de reparar um dano já existente e de prevenir outros danos. Vejam, a gente não mede a importância, a poluição pela quantidade de peixe
que morreu pela poluição do rio. A poluição do rio em si é um dano. Da mesma forma, a poluição da organização do trabalho em si é um dano. Nós não precisamos esperar o dano imediato, que é o adoecimento das pessoas, para tutelar o dano ao meio ambiente do trabalho. Eram essas ideias que eu queria colocar. Eu peço desculpas pelo avançar do tempo e agradeço a atenção de vocês.